Olá, meus amigos. Estou com uma sobreposição aqui na nossa live. Vou tentar resolver isto já já, que não pode ficar. Como vocês estão? Muito frio? Tá tudo muito congelante aqui em Barueri, São Paulo, Alphaville. Muito congelante. E a gente está com um probleminha aqui de sobreposição das nossas marcas. Deixa eu tentar tirar essa sobreposição, porque não vai funcionar. Ocultar, pronto. Estamos juntos. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Hoje nosso encontro é para falarmos sobre holding patrimonial familiar. Sim, mitos ou verdade? É mito ou é verdade? É esse o nosso tema de hoje. E nós estamos aqui muito felizes porque a gente tem cada dia evoluído mais e mais e mais em relação a esse tema tão borbulhante, mas tão importante nos dias de hoje, né? Nós temos dito, reiterado sempre que o planejamento patrimonial da família, nesse momento de transição, nesse momento em que a reforma tributária já foi aprovada e que essa reforma tributária vai trazer uma série de alterações na vida econômica das pessoas e das famílias, né, econômico-financeira das pessoas e das famílias, nós sabemos, nós temos certeza que todos os impostos que alcançam as famílias, certamente esses impostos serão majorados, esses impostos serão, com certeza, muito majorados. A expectativa é que eles mais do que dupliquem, principalmente em relação ao imposto da doação e da morte, que é o mesmo imposto, é o imposto de transmissão de bens e direitos, doações. Então, esse imposto de transmissão e direitos causa mortes e doações, que é o IPCMD, esse imposto tem uma previsão de aumento. Aqui no estado de São Paulo ele vai duplicar, porque hoje no estado de São Paulo nós temos uma alíquota de 4% para toda a transmissão a título de doação ou a título de morte, de sucessão. E a expectativa é que esse imposto ele alcance 8%, mas vários e vários estados no Brasil já estão trabalhando com essa alíquota máxima, que é permitida hoje, de 8%, e o Congresso, na verdade, já tem proposta para ser feita uma resolução no Senado Federal, porque esse imposto ele aumenta por uma resolução do Senado, lá no Senado Federal. E nós temos esse imposto já com estudos avançados para que ele seja implantado, para que ele seja majorado, melhor dizendo, nessa reforma, e que ele alcance aí o 16%. Então, não é mais uma preocupação, é uma certeza que nós vamos ser alcançados, sim, por esses impostos sobre transmissão de herança e doação, assim como todos os outros impostos, IPTU, IPVA e etc. Tá? Então, mas hoje nós não estamos aqui para tratarmos de impostos, nós estamos aqui para tratarmos de mitos e verdades sobre a holding patrimonial familiar. Então, eu posso elencar para vocês alguns que são os mais comuns, que mais aparecem no nosso escritório, que os nossos clientes mais perguntam, que os nossos clientes estão sempre na dúvida. Fátima, a holding familiar é apenas para grandes empresas. É mito, meus amigos. A holding familiar é para todos que tenham um patrimônio pelo menos por volta aí de R$ 1 milhão. Um patrimônio de R$ 1 milhão já
vai gerar uma despesa para essa família de pelo menos R$ 200.000 para a sucessão. E esse imposto pode alcançar até 40% desse valor. Então, se a gente pensar que num trâmite de inventário, de testamento, de doação, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante, esse número alcance esse percentual de até 40%, num patrimônio de R$ 1 milhão, a família já estará perdendo R$ 400.000 por volta disso. Se nós pensarmos que a família vai perder de 200 a 400 mil reais quando ela tem um patrimônio por volta de R$ 1 milhão, nós já estamos dizendo que isso é, sim, um absurdo acontecendo nas famílias, um absurdo para as famílias terem que sobrecarregar mais ainda com outros impostos. Perder num patrimônio de R$ 1 milhão de 200 a 400 mil é um absurdo, um absurdo. Então, você que está aí junto comigo, me diz aqui no chat, você tem filho? Você tem patrimônio? O seu patrimônio ele é por volta aí de R$ 1 milhão? Então você já pode fazer a sua continha. Então, a holding familiar, ela não é só para grandes fortunas. Isso é mito. A holding familiar, ela é para as famílias também, não é só para as empresas, é para as famílias. E as famílias que tenham pelo menos por volta de R$ 1 milhão já vai ter um sofrimento muito grande para a transmissão desse patrimônio para os seus herdeiros. Uma outra situação que também aparece muito, a holding familiar, ela também cuida das grandes empresas e de empresas, ela também protege empresas. A holding familiar, sim, ela pode ser uma estrutura aplicável, sim, para ajudar as famílias a proteger as empresas das atividades que elas desenvolvem para as famílias delas, né? As famílias normalmente têm empresas exatamente para explorar alguma atividade. E essas atividades que as famílias exploram, elas são atividades normalmente debaixo de um CNPJ, debaixo dessa empresa, dessa entidade empresarial. E a holding pode sim ajudar muito, muito, muito nessa administração desse patrimônio familiar. Por quê? Porque, na verdade, aplica-se para a holding empresarial algumas ferramentas que são previstas lá na legislação das sociedades anônimas, que concentram, por exemplo, a administração das várias unidades das empresas da família, essas empresas que as famílias montam para explorar as atividades também pode ser beneficiada com um planejamento tributário que alcance toda a gestão dessas empresas, então ela ajuda muito. E outra coisa muito, muito importante, quando a família tem e desenvolve atividades, a família tem que realmente fazer um planejamento e que crie um muro que separe as atividades do patrimônio da família. Isso não pode se aproximar e nem se misturar, porque um contamina o outro. Nós temos que ter um planejamento para as empresas e um planejamento para as famílias, e isso o mais distante possível, porque um não pode comunicar e nem contaminar o outro. Então, são duas estruturas que são planejadas para essas famílias que desenvolvem atividades ou industriais, ou comerciais, ou de serviços, tá bom? Então, ela pode ajudar, sim. Não é mito, é verdade, né? A holding familiar é uma forma de sonegação fiscal. Muitas pessoas me perguntam isso, Fátima, eu acho que holding, esse negócio sei não, pode não ser bacana, não. Meus amigos, a holding familiar, ela só se presta e ela só vai produzir resultados quando ela é planejada na saúde financeira das famílias. Impossível a holding patrimonial familiar, ela desenvolvida, implantada dentro de uma família, para sonegar. Por quê? Porque
todos os atos que são desenvolvidos e aplicados pela holding familiar são atos que são públicos. Não é possível se conseguir fazer nenhum movimento diferentemente. Por quê? Porque todos os atos vão ser para aqueles atos, todos eles serão publicizados. Todos são públicos. Então, não é para sonegação. É uma forma de planejamento patrimonial utilizado pelas grandes fortunas, utilizado por grandes e grandes conglomerados, mas que agora está ao alcance da sua família. Então, a holding familiar, ela não é uma forma de sonegação fiscal, muito pelo contrário, é uma forma de planejamento e organização do patrimônio da família. Então, nós já traçamos aqui que para a sonegação fiscal, é uma forma de sonegação fiscal, é mito, não é verdadeiro, tá bom? Outra situação que também nós temos nos deparado. A holding familiar é muito complexo, é muito burocrático. Não, meus amigos, a holding familiar, ela é uma estrutura, uma instituição muito, muito simples. É uma instituição em que o contador, que cuida, por exemplo, de uma livraria, de uma padaria, de um bar, de uma indústria, é o mesmo. As obrigações fiscais são praticamente as mesmas. E tem uma outra grande vantagem dentro da holding familiar, que é a ausência de empregados. A holding familiar não precisa de ter empregados, então o RH nem existirá. A holding familiar, ela é criada para ela, na institucionalização do patrimônio daquela família, proteger esse patrimônio. E muitas outras coisas que nós vamos ter oportunidade de falar hoje, agorinha. Então, a holding familiar é complexo e burocrático? É mito. Eu posso garantir a vocês que a holding familiar é uma estrutura simples, uma estrutura em que os contadores não têm qualquer dificuldade para contabilizar todo aquele patrimônio, cumprir as obrigações fiscais, tributárias daquele que envolve aquele patrimônio, sem menor problema, muito simples, então é mito. Outra questão que aparece comumente no nosso escritório é o seguinte, e às vezes até por mensagens, né, nas nossas redes sociais, eles nos perguntam, a holding familiar é uma forma de blindagem patrimonial? Meus amigos, blindagem patrimonial é uma discussão jurídica que não termina, que nunca vai acabar. Porque tem juristas que entendem que, dependendo do formato que é implementado e assegurado com várias cláusulas um determinado patrimônio, ele estará blindado. Tem outros juristas e outras jurisprudências e outros estudiosos e doutrinadores que entendem que não. Nunca haverá blindagem para nenhum tipo de patrimônio. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, todo patrimônio que for institucionalizado dentro de uma holding e que à época daquela institucionalização, daquele movimento, não havia dívida, não havia execução, não havia nenhuma pendência financeira naquela época, naquele momento, que alcançasse de alguma forma a família, eu entendo que esse patrimônio, com todo esse cuidado, que naquele momento não tinha nenhum tipo de gravame, ele estará protegido. Mas não significa que ele estará blindado, que pode acontecer alguma situação em que haja o alcance desse patrimônio, mas isso será em situações muito excepcionais e que a gente teria que analisar caso a caso. Então, sendo feito o planejamento, institucionalizando o patrimônio
e naquele ato de institucionalização do patrimônio, naquele período, a família não tinha nenhum compromisso, nem com credores, nem tributário, nem trabalhista, não tinha nenhum gravame que pudesse comprometer aquele patrimônio, o patrimônio estará protegido. Então, é melhor que a gente entenda que o patrimônio terá proteção e não blindagem, tá? Então, a blindagem, eu vou optar por ser um mito, tá bom? Além da blindagem, nós temos ainda mais algumas questões. Por exemplo, nós temos a questão da alguém que às vezes diz: ah, mas está tendo tanta mudança com com essa reforma tributária, está tendo tanta situação nova para alcançar a reforma tributária, que eu acredito que essa RUD já não é mais nada moderno, não é mais indicado. Então, a RUD familiar é um modelo ultrapassado? Mito! A Holding familiar é o melhor modelo para planejamento patrimonial da família. A Holding patrimonial familiar é o melhor modelo para proteger a família, para tratar da sucessão do patrimônio dos pais. A Holding patrimonial familiar agora está se popularizando e vai sim proteger muitas famílias, e é para isso que todos os dias a gente trabalha, difunde esse conhecimento, difunde essa informação. A Holding familiar protege as famílias e ela vai a cada vez alcançar mais e mais famílias, porque as famílias estão se informando e não existe nada mais poderoso do que a informação. A informação é que traz para a gente todas as possibilidades de tomarmos as melhores decisões sempre. Então, eu vou dizer para vocês que a holding familiar é um modelo ultrapassado? Mito! Mais uma questão que às vezes acaba nos cercando de alguma forma, seja por mensagem, seja pessoalmente. Eles dizem o seguinte: holding familiar é apenas para sucessão familiar? Mito. A holding familiar, ela é para a sucessão patrimonial? Sim, mas ela também é para economia tributária na sucessão, ela é para a gestão de todo o patrimônio pelo pai e pela mãe, sem perder o controle desse patrimônio, mantendo sob o poder do pai e da mãe o patrimônio que já foi doado. Porque, olha, como que funciona? Nós pegamos o patrimônio da família, institucionalizamos o patrimônio dentro de uma sociedade que vai funcionar como holding familiar. Aquele patrimônio que foi todo para dentro daquela estrutura, ele tem um segundo momento em que ele, definido, ele vai se transformar em cotas sociais. Então, o patrimônio deixa de ser representado por um terreno, uma sala, uma aplicação financeira, ele passa a ser representado por cotas sociais. Tendo feito esse movimento, as cotas sociais agora, nesse segundo movimento, elas serão doadas aos filhos, aos herdeiros. Essa doação, ela funciona dentro dessa estrutura, mas essa doação não permite que os herdeiros vendam, alugam, de qualquer forma, interfiram na gestão desse patrimônio, porque quem vai ter o poder de gerir, alugar, vender, continuará sendo o pai e a mãe, mesmo já tendo feito a doação aos herdeiros, aos filhos. Por quê? Porque é feita uma doação com reserva e é feita essa doação configurando os filhos e os herdeiros como nuproprietários. Nuproprietários são aqueles que são proprietários de um bem, no caso, as cotas sociais. Então, os nossos filhos são proprietários, sim, das cotas sociais, portanto, eles são proprietários
de todo o patrimônio, mas eles não têm a gestão, porque a gestão desse patrimônio fica a cargo dos administradores, que são os pais, pai e mãe, ou sou pai ou sou mãe, depende, cada família acaba se organizando de uma forma única. E aí, esse administrador é que vai, na verdade, fazer a gestão desse patrimônio. Então, ele é que vai poder decidir tudo. Por quê? Porque os herdeiros só vão poder decidir tudo quando não tiver nem pai e nem mãe presentes mais. E aí sim, aquela nu-propriedade que eles têm, aquela qualidade de nu-proprietários, deixa de existir, eles passam a ser proprietários plenos. E com essa plenitude é que eles vão ganhar o poder de comando. Então, enquanto isso não acontecer, ou seja, enquanto o pai e a mãe não virar uma estrelinha, os filhos não poderão gerir esse patrimônio. Poderão até sim, se o pai ou a mãe, em algum momento, passar esse bastão para adiante. Dependendo da família, dependendo do momento que a família está vivendo, pode ser que seja necessário esse movimento, inclusive. Mas isso sempre, sempre decidido pelo pai e pela mãe, e sempre, sempre em benefício do pai e da mãe. Porque eles que criaram o patrimônio, eles que construíram o patrimônio. Então, nada mais justo do que eles ficarem com gestão total e completa enquanto vida eles tiverem, não é verdade? Ou enquanto eles se interessarem por isso. Depende, né? Vai depender muito de cada situação. E aí nós temos uma outra situação em que, então, a holding familiar é apenas para a sucessão familiar, Fátima? É mito. Então, essa situação que nós acabamos de superar é mito. E aí? Outra questão. A holding familiar protege o patrimônio. Verdade. Muito bom, é verdade. A holding patrimonial protege o patrimônio, sim. Quando passa da pessoa jurídica, ela recebe camadas e camadas de proteção através de cláusulas contratuais que são inseridas para essa proteção. Então, isso significa que o caminho do pai e da mãe vai estar muito mais amparado, porque várias e várias cláusulas de segurança para o pai e para a mãe serão introduzidos naquela estrutura para que proteja, sim, o pai e a mãe. Então, isso é verdade, verdade verdadeira. Por fim, nós temos também que a holding evita o inventário e a partilha. Verdade, muito verdadeira essa afirmação. A holding patrimonial, ela evita, sim, o inventário e a partilha. Mas por que, Fátima, ele evita o inventário e a partilha? Como que isso acontece? Simples. Quando a gente pega o patrimônio todo do pai e da mãe e leva para dentro dessa estrutura, institucionalizando esse patrimônio dentro desse CNPJ, a gente promove, no segundo momento, as doações das cotas aos filhos. Quando a gente faz as doações das cotas aos filhos, nós estamos fazendo, na verdade, a partilha dos bens. E esse movimento, levando esse patrimônio em favor dos filhos, vai beneficiar os filhos e vai evitar o inventário. Por quê? Não haverá mais patrimônio a ser inventariado, porque na ausência do pai e da mãe, o patrimônio já estará à disposição dos filhos dentro dessa estrutura. Então, é por isso que evita a partilha e evita o inventário, porque ela já faz esses dois movimentos num ato extrajudicial, num ato administrativo e num ato em que pai e mãe têm total liberdade para criar condições que são exclusivas para atender aquela família. Por isso que cada holding ela tem um formato diferente. Cada holding vai atender cada família de uma forma muito especial, porque vai se amoldar aos interesses da família. E isso é muito, muito interessante e muito
importante, por quê? Porque, na verdade, alcança os desejos dos pais, tranquiliza os pais, porque aquele desejo já está amparado, tranquiliza os filhos, por quê? Porque tudo já está devidamente organizado. Não haverá sofrimento a maior a não ser a perda do pai e da mãe. O sofrimento, a dor e a angústia de gastar uma fortuna de 20% a 40% lá no inventário não vai acontecer. Muito, muito importante. E a gente tem, por final, dizer para vocês que, além de todas essas situações, nós temos uma outra verdade que é muito absoluta e muito importante, que é a verdade de que a holding familiar evita briga entre os herdeiros, diferentemente do que a gente observa e sabe em relação a testamento e outros tipos de instrumentos de planejamento sucessório. Testamento nós temos visto na mídia direto. Testamentos que nunca encerram o inventário, que as famílias estão sempre se enfrentando, e uma tristeza muito grande para as famílias. Por quê? Porque o inventário e o testamento, eles não produzem bons resultados. O testamento obriga os nossos filhos a ficarem de frente de um juiz, lá no judiciário. E esse processo lá no judiciário ele tem dia de começar, mas ele não tem dia para terminar. E se tiver desacordo entre os herdeiros, entre os irmãos, esse processo dificilmente vai alcançar um destino final. Então, na verdade, nós podemos considerar que, além de evitar as brigas, supera com vantagens absolutamente comprovadas e comprováveis a cada momento em relação às antigas formas de planejamento patrimonial e sucessório, como a doação, em que o pai e a mãe, feita a doação, perde completamente o domínio sobre aquele patrimônio, que inclusive pode ser vendido pelos herdeiros. Então, a doação não é também uma solução para nenhuma família. Então, meus amigos, nós podemos concluir nessa nossa live de hoje que nós desmistificamos esses mitos comuns sobre a holding, não é verdade? Mitos em que tiram o interesse de muitas famílias e que inibem outras tantas, mas que não passam de mito. Então, as famílias, elas podem sim adotar, devem adotar o planejamento patrimonial através de um sistema de holding. Não é uma forma de sonegação, pode ser simplificada e será sempre simples para as famílias que não são tão poderosas. Aquelas que são muito poderosas já estão acostumadas com a estrutura mais complexa. Então, para você que é pai e mãe de classe média ou novo rico, não se preocupe, não existe nenhum sistema de holding que vai tirar o seu sono, muito pelo contrário, vai produzir o seu sono, porque vai te dar tranquilidade. Tranquilidade para que você viva os seus dias com a certeza de que todos os seus filhos serão beneficiados e que o seu esforço não será jamais, jamais comprometido e dispersado e consumido pelo inventário, que leva de 20% a 40% de todo o nosso esforço. Não é possível a gente pensar que 20% a 40% de todos os nossos dias de trabalho, de luta, vão ser perdidos para a burocracia, para o governo, para os cartórios, para os advogados. Não é possível. Então, está na hora de que a gente derrube os mitos, aplauda e dê muito boas-vindas para todas as verdades que nós dissemos aqui hoje e que são comprováveis a todo e qualquer momento. E, para finalizar, eu quero pedir a vocês que deixem o seu joinha,
que compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com os seus parentes, nos ajudem a divulgar essa matéria, esse tema, que ajuda muitas famílias, muitas famílias. E com esse compartilhamento desse vídeo com os seus amigos, nós ganharemos relevância e vocês estarão nos ajudando e ajudando a outras famílias a conhecer todas essas ferramentas que estão presentes e que estão à disposição das famílias brasileiras para que sejam adotadas e para que sejam implementadas, para evitar o inventário e para fazer grande economia em benefício dos seus herdeiros sempre. Se você tiver alguma dúvida, quiser deixar algum comentário, pode colocar no chat, que nós vamos salvar esse chat para, posteriormente, respondermos os comentários. E, se quiserem também, podem mandar mensagens lá através das nossas redes sociais, que nós vamos, sim, responder a vocês com o maior prazer e com a maior presteza possível, tá bom? Um beijo no coração de vocês, muito obrigada pela companhia, e eu espero vê-los na semana que vem, na terça-feira da semana que vem, na mesma hora, no mesmo canal. Um abraço, tchau, tchau.